Olá pessoal, estou fazendo este vídeo para ensinar como determinar ou estimar a tensão Early de um TBJ no LT-SPICE. Lembrando que o valor ao qual nós vamos chegar pode ser um pouco diferente daquele apresentado no datasheet do dispositivo. O objetivo principal da determinação da tensão Early aqui no simulador é para permitir que aqueles que estão fazendo análise AC de circuitos com transistores possam comparar os resultados da função de transferência, principalmente das frequências de corte em altas frequências, com aquele apresentado no diagrama de Bode do próprio simulador. Então, para isso, primeiramente nós fazemos aqui uma polarização do transistor com uma tensão VCE e uma tensão VBE e aplicamos uma variação DC na tensão VCE de 0 a 10 volts com passo de 10 milivolts. Então, aqui nós temos a função, a tensão VCE, e aqui nós temos a corrente no transistor, que vai ser função também da função VBE do mesmo. Então, para cada valor de função VBE, nós temos uma curva de corrente diferente. Então, nós variamos aqui as diferentes curvas de C, variando a tensão VBE através dessa função step param, com VBE começando de 3 volts até 0,7 volts, com passo de 10 milivolts. Então, nós temos aqui essa variação. E a partir desta curva, nós vamos fazer a estimativa aí da tensão Early do transistor. Lembrando que a tensão Early, o conceito dela é você traçar as assíntotas das diversas curvas de corrente levantadas de um transistor. Então você levanta as curvas de corrente, aqui é fácil levantar ela no simulador. Levantar experimentalmente é mais complexo, mas no simulador nós temos isso aqui já. Então nós traçaremos as assíntotas e verificaríamos em que posição do eixo da região negativa do eixo das abscissas, em que ponto mais ou menos essas assíntotas se cruzariam. É claro que fazendo isso para as tensões para tensões plotadas de um componente que não é exatamente linear, o que vai acontecer? Nós não vamos ter um cruzamento aqui num ponto específico. Nós vamos ter um cruzamento em vários pontos específicos e nós fazemos uma média aqui da região onde essas curvas estão se cruzando aqui atrás. Lembrando que para fazer isso nós precisaríamos ter aqui se fôssemos fazendo papel, um papel extenso aqui para que nós pudéssemos traçar a assíntota até onde ele chegasse no cruzamento, mas nós podemos fazer isso através da estimativa da função da reta de cada uma das curvas ou das curvas que nós vamos escolher para fazer esse trabalho. Então, para fazer isso, vindo aqui no LT-SPICE, primeiramente nós plotamos aqui as curvas de corrente em função de VBE e de VCE do transistor em questão. E aí nós colocamos os cursores. E o cursor, nós temos aqui dois cursores no LT-SPICE. Para movimentar os cursores entre as curvas, basta utilizar as teclas para cima e para baixo do teclado, e aí você consegue mover. Você primeiro seleciona o cursor, é claro, e depois move esse cursor selecionando a curva através dos botões para cima e para baixo do teclado. Então aqui o nosso primeiro passo seríamos escolher a curva que nós vamos querer trabalhar. Então vamos escolher essa primeira curva aqui de cima e aí colocar em duas tensões diferentes. Vamos escolher aqui a tensão 9 de VCE
E aí nós vamos saber quanto é a corrente C aqui, ó. Cursor 2. Então nós temos aqui 9,54. E vamos escolher a curva 1. A tensão VCE igual a 1 volt. E aí, novamente, o cursor vai nos dar aqui quanto é que vale essa corrente IC nesse ponto. Então, nós temos aqui o cursor, ele nos dá o valor da tensão e da corrente. Então, nós temos aqui tensão e corrente conjugada. E temos esses valores aqui. Então, pegando esses valores, nós podemos calcular aqui o coeficiente linear desta curva. E aí, de posse desse coeficiente linear, nós podemos jogar esses parâmetros na função de uma reta e encontrar em que ponto ele cruzaria a reta das abscissas na região negativa. Então, voltando aqui, não precisaremos plotar essas assíntotas. Vamos pegar a equação da reta, aonde nós temos, primeiro aqui, em dois passos. Os dois passos são, a determinação da tensão Early vai ser feita em dois passos. Então, primeiro, tome duas curvas IC e VCE e calcule dois valores de VA. Então, nós vamos pegar duas curvas diferentes, essa e eu vou pegar essa daqui. Poderíamos pegar qualquer uma das outras, mas eu vou pegar essa verdinha, porque foi uma decisão, não tem nada de especial. Você pode escolher qualquer uma delas, ou você pode escolher várias curvas e fazer esse levantamento para várias curvas diferentes. Nada impede. E quanto maior o número de curvas, mais preciso, teoricamente, seria o valor que você encontraria. Mas, primeiramente, vamos à equação da reta. Se nós pegarmos essa corrente menos a corrente zero, que é a corrente que o transistor teria, teoricamente, no momento em que essa reta cruzasse o eixo das abscissas, então a corrente seria zero. Então essa corrente menos a corrente zero dividido pela tensão de 9 volts, menos a tensão Early, que seria aquela onde ele cruzaria, onde essa reta cruzaria o eixo. Então, ela vai ser igual ao próprio coeficiente linear dessa reta, que é calculado pela diferença da corrente nesse ponto, que é a corrente I10. 1 seria o índice da curva aqui, que eu coloquei. Então, aqui, tudo referente a essa curva, aqui está representado pelo índice 1. O 0, o segundo índice é o ponto onde eu estou escolhendo aqui os valores XY da curva. Então, o primeiro ponto aqui da curva de corrente, valor de corrente, menos o segundo valor de corrente, e 1 dividido pelo valor de tensão correspondente a essa corrente, que é V10 aqui, menos o valor de tensão 1 volt correspondente a esse próximo ponto. E aí, reajustando aqui a curva, nós vamos ter VA em função desses parâmetros. Então, primeiro valor de tensão, 9 volts. Segundo valor de tensão, 1 volt. Então, 9 menos 1 dá 8. Dividido por primeiro valor de corrente, aqui é aproximadamente 9,54 mili, menos o segundo valor de corrente, que esse aqui, que aqui vai dar menos 8,58, arredondando 59 mili. Pegando aqui a diferença entre os dois, nós vamos ter aproximadamente 9,6 milivolts. Então, a diferença entre a primeira e a segunda corrente. Vezes o valor da primeira corrente, que é aqui 9,545, arredondando na segunda casa decimal, 9,55. Fazendo esse cálculo, nós vamos ter aqui o valor da tensão Early 1, que é referente a essa primeira curva. Então, nós vamos ter aqui um valor de menos 70,58 volts. E aí,
fazemos a mesma coisa para a segunda curva. Eu disse aqui, ó, vou tomar essa curva verde, então está aqui, fiz a escolha, já tem os pontos aqui. Lembrando que o índice 2 corresponde à segunda curva que eu escolhi. Então, o mesmo procedimento. Aqui, no caso, seria corrente não 2, 1, mas 2, 0. Deixa eu ajeitar aqui para... Então, é a corrente 2, 0. Aqui, a corrente 1, 1, que é a primeira corrente. Então, aqui, nessa curva, seria essa primeira corrente. Então, é essa corrente aqui. Então, substituindo novamente, as tensões são iguais à tensão anterior, tomadas em 9 e em 1 volt. Então, 9, primeira tensão, a diferença entre a primeira e a segunda dá 8, a diferença entre a primeira corrente, 2,45 mili, que é essa aqui, menos a primeira corrente, que é a primeira menos a segunda, que é 2,18, nós vamos ter aqui aproximadamente 0,27 miliamperes. Então, fazendo o cálculo, nós vamos ver que a tensão early relativa a essa segunda curva, temos aqui menos 72,59 volts. E aí, para finalizar essa estimativa, basta fazer a média aqui das correntes, das tensões. Então, por exemplo, nós pegamos aqui dessa curva e dessa curva. Então, chegamos a esses dois valores, tomando a média entre elas, nós vamos ter uma tensão early para aquele transistor, para o nosso transistor BC547B, aqui no simulador, aproximadamente 71,59 volts para esta região de polarização. Se você fizer o procedimento para mais de uma curva, basta você colocar aqui a quantidade de valores que você calculou para cada uma das curvas e dividir pela quantidade de curvas, ou pela quantidade de curvas que você utilizou aqui. Aqui no caso eu utilizei 2. Se você utilizar 3, você divide por 3 e assim sucessivamente. Então é desse jeito que nós calculamos a tensão early de um transistor no simulador. Então, ficaremos por aqui. Agradeço aí a sua atenção e até a próxima.